Boa noite. Boa noite, professora Adriana. Boa noite, professor Jorge, Tiago, Janete, Grupo Por Libras, e a todos que estão aqui presentes, tirando esse tempo para assistir a palestra da professora Adriana Zavaglia. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida, né, da professora, para que nós tenhamos realmente aproveitar esse tempo de 30 minutos da fala dela e depois os outros 30 minutos para discutirmos um pouquinho, né, tirarmos algumas dúvidas, trocarmos algumas ideias sobre esse assunto que é tão pertinente para a nossa área, né, professora? Então, é um prazer muito grande, professora Adriana, tê-la aqui conosco, um prazer imenso mesmo, né, poder te ouvir hoje. E então, a professora doutora Adriana Zavaglia, ela possui graduação em letras, bacharelado, com habilitação de tradutor francês pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, mestrado em letras, literatura pela Universidade Estadual Paulista, também é a Unesp, doutorado em letras, linguística e língua portuguesa pela Universidade Estadual Paulista, também a Unesp, com estágio na Université de Paris 7, o pós-doutorado em estudos tradutológicos pela Universidade de São Paulo, né, a USP, e pós-doutorado em linguística, teoria das operações enunciativas pela Université de Paris 7, pela FAPESP, em 2009. E atualmente a professora Adriana Zavaglia atua como professora de francês, tradução, né, junto ao Departamento de Letras Moderna da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, na USP. E a sua área de interesse é a tradução, considerando suas interfaces com a linguística, enunciativa de corpos, a lexicologia, a lexicografia bilíngue, a terminologia, a terminografia bilíngue e a literatura. Então, professora Adriana, muitíssimo obrigada pelo seu aceite, por estar aqui conosco, nos abrilhantando, né, esse início de noite, nessa quinta-feira, né, na nossa primeira quinta-feira, não, a segunda quinta-feira do mês de junho. Muito fria, por sinal, aqui. Então, eu passo a palavra para o professor Jorge, e aí acho que a gente já pode dar início à sua fala. Muito obrigada, mais uma vez. Peraí, eu aqui deixei uma coisa errada. Peraí, só um minutinho, pessoal. O que aconteceu aqui? Agora estou com dificuldade. Quem está com dificuldade agora para abrir, compartilhar o webcam, peraí. Estamos te vendo, prof. Estamos te vendo, prof. Estão vendo? Agora deu Sim. uma confusão aqui na minha tela. Ok, pessoal, a professora Tânia já fez a apresentação. Da minha parte, eu só tenho a agradecer a professora Adriana, né, nosso grupo todo agradece a disponibilidade da professora Adriana. O assunto é bastante pertinente, tanto para o nosso grupo e acredito para todos aqueles que estejam participando. E desejo a todos, agradeço também a presença de todos e desejo que hoje seja, mais uma vez, um encontro super produtivo e deixamos a fala agora com a professora Adriana. Eu, então, fecho a minha câmera também e a gente continua. Bem-vinda, professora. Tá bom, muito obrigada, Jorge, muito obrigada, Tânia. Então, hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a tipologia da tradução do Jacobson, né? Pensando especificamente em Libras, né? Se a gente pudesse ir adiante no slide. Então, em primeiro lugar, cumprimentar, né? Todo mundo. Eu gostaria de agradecer o grupo de estudos e pesquisas Por Libras, em especial a Janete Nantes, ao Jorge Bidarra, a Tânia Martins pelo convite, ao Tiago Rafael Mazzarolo, que está apoiando a gente, né, aqui hoje, está fazendo agora a interpretação para Libras, a Patrícia Tucci pelas indicações bibliográficas, ela me indicou vários textos para que eu pudesse me instrumentalizar para falar um pouco sobre isso, né? E desses textos todos eu trago aqui 3, né, que foram bastante importantes para a minha reflexão. E, obviamente, agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Bom, a motivação para conversar com vocês sobre
sobre essa tipologia são as minhas próprias aulas de graduação, né? Eu sou professora de tradução do francês, mas também dou aulas de teoria da tradução, né? E o texto clássico do Jacobson, Aspectos Linguísticos da Tradução, aqui na tradução do Blickstein e do Pais, que é de 59, né? Mas essa tradução é de 72, sempre faz parte, né, das discussões em sala de aula. E tanto da minha parte, depois que eu comecei a me encontrar nos congressos, né, com os colegas especialistas em Libras, tanto da parte dos alunos, sempre ficam alguns questionamentos, né, como que a gente vai olhar para as línguas de sinais em relação a essa tipologia, né, que é desse texto clássico. Pode passar? Então, o Jacobson, ele começa esse texto por uma citação de Russell, que diz o seguinte: ninguém poderá compreender a palavra queijo se não tiver um conhecimento não linguístico do queijo. E ele reformula essa citação dizendo que ninguém poderá compreender a palavra queijo se não conhecer o significado atribuído a esta palavra no código lexical do português. Né? Então, a gente chega ao significado de queijo por outras palavras do português. Por exemplo, alimento obtido pela coagulação do leite. Então, não necessariamente a gente precisa conhecer o queijo para poder falar sobre queijo e para chegar e acessar o significado dessa palavra. E na sequência, o Jacobson dá outros exemplos. Néctar dos deuses, extraterrestre ele não dá, sou eu que estou dando. Mas néctar dos deuses é um exemplo que ele dá, e a gente pode pensar em extraterrestre, em teletransporte, enfim, são signos, né, que têm um significado, e a gente pode chegar ao significado sem ter tido contato com a coisa, né, com o extralinguístico. Então, ele continua nessa reflexão, dizendo que o significado das palavras queijo, maçã, néctar, conhecimento, mas, mero, é decididamente um fato linguístico. Então, é um fato semiótico, né? Então, o significado, ele não se atribui à coisa. Apontar o objeto não nos fará compreendê-lo. É assim que ele continua na sua reflexão. Então, a gente percebe de imediato, né, no texto dele, que o significado é um construto teórico que se relaciona com o signo e não com a coisa, né? E o significado das palavras só pode, então, ser inferido pelo código verbal. E aí ele faz mais uma citação, agora neste ponto de Peirce, né? Dizendo que o significado de um signo linguístico não é mais que sua tradução por um outro signo que lhe pode ser atribuído, né? Por exemplo, solteiro, significado homem não casado, né? Então, o Jacobson, lembrando Peirce, ele coloca a tradução no centro de qualquer atividade linguística. E até por isso, né, esse texto é tão central para a gente, no meu caso, né, da área dos estudos da tradução. E na sequência ele diz assim: há 3 maneiras de interpretar um signo verbal. E ele vai apresentar a tipologia dele. Então ele vai dizer quais são os tipos de interpretação de um signo. Então vejam que aqui essa tipologia ela se refere à interpretação de um signo, né? Então ele vai dizer, a gente vai ter a tradução intralingual ou a reformulação, que é a interpretação dos signos verbais por meio de outros signos da mesma língua. Então, por exemplo, os sinônimos, né, do português, os sinônimos de Libras, etc. A tradução interlingual, ou tradução propriamente dita, é a interpretação dos signos verbais por meio de alguma outra língua. E ele dá os exemplos de queijo, mais uma vez, e sir em russo, né? E depois tem o outro tipo, que é a tradução intersemiótica ou transmutação, que seria a interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais. E aqui mora um pouco o nosso problema, né? Porque ele não dá exemplos sobre esse tipo. Então, a tipologia do Jacobson, ela não inclui explicitamente as línguas de sinais, mas também não as exclui, né?
que ele diz? Ele inclui na tipologia dele apenas línguas, signos verbais e sistemas de signos não verbais, sem propriamente definir cada uma dessas coisas, né? Então, como que a gente poderia entender língua? Como que a gente poderia entender verbal? Como que a gente poderia entender não verbal? E nesse ponto, então, a gente pode voltar para a tipologia dele e pensar no seguinte: se a gente entende que verbal é uma qualidade atribuída a qualquer língua natural, vocais, auditivas ou gestuais visuais, então a interpretação de signos verbais por outros da mesma língua é tradução intralingual, tanto no sistema de signos do português, quanto no sistema de signos de Libras, né? Na tradução interlingual, mais uma vez, se a gente entende verbal como uma qualidade atribuída a qualquer língua natural, né? Então, a interpretação de signos verbais por alguma outra língua é tradução interlingual também entre o sistema de signos do português e o sistema de signos de Libras, né? Na tradução intersemiótica, mais uma vez, se a gente entende verbal como qualidade atribuída a qualquer língua natural, então a qualidade de não verbal não deveria ser atribuída a nenhuma língua natural, incluindo as línguas gestuais visuais. Consequentemente, não verbal seria sinônimo de não linguístico. Aqui eu trago para vocês um exemplo de tradução intersemiótica que é muito claro para mim, que é algo que se faz muito em tradução juramentada. Então, se eu tenho num documento o brasão do nosso país, né, nesse documento, eu preciso traduzir essa imagem por um texto, né? Então, ali embaixo aparece o texto em francês. En haut à gauche apparaît le blason de la République fédérale du Brésil, né? Então, isso para mim é uma tradução intersemiótica. E aí, como eu disse para vocês, né, eu trago aqui hoje três textos, né, que me ajudaram muito a entender e refletir sobre essa tipologia do Jacobson pensando em Libras, que são 3 textos que vêm de profissionais que são especialistas em Libras, né? De gêneros diferentes. Então, um deles é essa videoaula, o outro é uma dissertação e o outro é um artigo bem recente, né? Então, nesse videoaula, que faz parte de uma apostila, cujo título é Introdução aos Estudos da Tradução, da Teresa Dias Carneiro, da Daphne Saldanha em espanhol e do Rodrigo Leal, do Letras Libras da UFRJ, né? Assistindo a esse vídeo que fala justamente sobre a tipologia do Jacobson, a gente entende a tradução intralingual como sendo aquela que se faz dentro do português ou dentro de Libras. A tradução interlingual, que não tem exemplos ali, né? Porque no vídeo discute-se muito mais a definição do tipo, né? Mas se subentende que a tradução interlingual seria, por exemplo, aquela feita de português para Libras ou vice-versa. O próprio vídeo é um exemplo disso, né? E a tradução intersemiótica, ela vem com exemplos do tipo romance traduzido para um filme, pintura traduzida para uma poesia, por exemplo. Então, a gente vai ter, a partir desse vídeo, né, a seguinte ideia dessa tipologia, que a tradução intralingual, ela se faz dentro de uma mesma língua, então são os signos verbais. A tradução interlingual, ela se faz entre 2 línguas diferentes, que são também signos verbais. E a tradução intersemiótica, ela se faz entre 2 sistemas de signos diferentes, ou seja, signos verbais e não verbais. Então, na tradução intersemiótica, as línguas, sistemas de signos verbais, ou seja, português ou Libras, né, estão em relação com sistemas de signos não verbais. Depois, esse outro trabalho, que é o trabalho do Rimar Ramalho Segala, também me ajudou bastante a refletir sobre esse assunto,
e tem o título Tradução Intermodal, Intersemiótica, Interlingual, Português Brasileiro escrito para a Língua Brasileira de Sinais, né, um trabalho de 2010, mas pelo que eu pude perceber nos textos que eu li, né, de especialistas em Libras, é um texto bastante importante, né, um texto referência. Então, ele começa explicando, né, na dissertação dele, que no espaço do Letras Libras da UFSC, né, o espaço de trabalho dele, a tradução que se faz é intersemiótica, além de ser interlinguística, como definido primeiramente por Jacobson. Sobre Libras, ele vai citar Quadros, né, 2008, que diz o seguinte: tal língua, Libras, né, apresenta todos os níveis de análise de quaisquer outras línguas, ou seja, o nível sintático, o nível semântico, o nível morfológico, o nível fonológico e o nível pragmático, né? Sem contar, obviamente, todas as variantes e variações de todo tipo, porque Libras varia regionalmente, varia de diversas maneiras, assim como qualquer outra língua natural, né? Então, isso parece muito óbvio, né? Mas nunca é demais repetir, né? O português é uma língua natural e humana, vocal auditiva com versão gráfico-visual. Libras é também uma língua natural e humana, gestual visual, e aí tem uma certa variação designativa, né? Também com versão gráfico-visual, porque também se escreve, né? Também se escreve em Libras. No trabalho de Segala, a tradução de português escrito para Libras em vídeo é uma tradução intermodal e intersemiótica interlinguística. E eu entendo isso da seguinte maneira, porque ele diz que é uma tradução intermodal porque envolve diferentes modalidades, é interlinguística porque envolve duas línguas, e é intersemiótica porque envolve diferentes recursos midiáticos, né? Então, a partir desse trabalho do Segala, eu entendo que as línguas vocalizadas e as línguas sinalizadas são de modalidades diferentes, que a interpretação de signos de uma língua vocalizada por signos de uma língua sinalizada seria uma tradução intermodal, além de ser também interlingual. E que nessa interpretação, caso outros recursos sejam mobilizados, como gravação em vídeo, por exemplo, haveria também tradução intersemiótica. Outros trabalhos complexificam um pouco mais essas relações, como o artigo da Maria Cristina Pires Pereira, Tradução Intersemiótica e a Libras, que é um texto de 2021, então bastante recente, né? Em que ela apresenta conceitos relacionados à intermedialidade, à semiótica, ao verbal, e discute de forma muito detalhada e muito bem referenciada esses conceitos, né? Então, instrumentalizada com esses textos todos, né, aos quais eu tive acesso graças a Patrícia Tucci, como que eu posso, né, falar hoje sobre os diferentes tipos de tradução do Jacobson, incluindo neles as línguas de sinais em sala de aula de estudos da tradução. Então, essa é a minha principal preocupação, né? Então, voltando para a tipologia do Jacobson, eu acho que para a tradução intralingual, a gente poderia reformular isso pensando no seguinte, que ela seria a interpretação de signos de uma língua em qualquer uma de suas modalidades por meio de outros signos dessa mesma língua em qualquer uma de suas modalidades. E aí a gente teria uma tradução intralingual que poderia ser intermodal ou intramodal. Por exemplo, português escrito para português escrito, intramodal. Português escrito para português oral, intermodal. No caso da tradução interlingual, a gente poderia pensar em fazer uma reformulação assim. Seria a interpretação de signos de uma língua
em qualquer uma de suas modalidades por meio de outros signos de outra língua em qualquer uma de suas modalidades. E aí a gente também teria, dentro da tradução interlingual, a possibilidade de haver uma tradução intramodal e intermodal. Intramodal quando se dá na mesma modalidade, né? Por exemplo, português escrito para Libras escrita, português escrito para chinês escrito, português escrito para francês escrito, e assim por diante. E intermodal em modalidades diferentes, por exemplo, Libras sinalizada para português oral. Para a questão relacionada à tradução intersemiótica, a gente poderia pensar em reformular isso da seguinte maneira. Seria a interpretação de signos de uma língua em qualquer uma de suas modalidades por meio de um sistema de signos não verbais envolvendo uma ou mais mídias. A multimodalidade seria intrínseca a esse tipo? Não sei, talvez, né? Um exemplo seria um conto em uma língua, um conto em português, um conto em libras, um conto em chinês, um conto em francês, interpretado em filme, por exemplo. Pode passar. Eu acho que... Isso, pode passar. Isso. Aí eu coloquei nesse slide assim, em vez de considerações finais, considerações iniciais, né? Que de fato as respostas, algumas estão mais claras para mim agora, mas outras não, né? Então eu acho que o nó da tipologia jacobsoniana se concentra no que vem a ser língua, signo verbal e signo não verbal. Se verbal diz respeito à língua, ou seja, a um sistema de signos linguísticos, e se verbal não se confunde com vocal, que isso é uma coisa muito importante, então Libras se inclui, obviamente, na tipologia como qualquer outra língua. Se não verbal não diz respeito a uma língua, mas a sistemas de signos não verbais, então Libras não pode ser entendida como um sistema de signos não verbais. Não verbal, portanto, refere-se ao que não é linguístico, ou seja, ao que não é uma língua. Talvez aqui a gente pudesse voltar na coisa da qual fala o Jacobson, né, no início do texto dele, mas isso demandaria muito mais reflexão e uma reflexão muito mais aprofundada sobre o conceito de referente. Então, eu acho que para essa fala de hoje, isso não cabe, né? Então, a tipologia, o que fica claro para a gente é que a tipologia do Jacobson, ela trata de 3 relações que envolvem sempre uma língua, como a Libras, né? Então, a gente sempre vai ter uma língua nessa tipologia. A gente não tem uma relação que não se faça com uma língua, né? Mas, apesar de tudo isso, restam outras questões. Então, por exemplo, será que é possível incluir na tipologia do Jacobson uma interpretação que não envolva uma língua ou um sistema de signos verbais? Por exemplo, uma pintura interpretada por uma dança, né? Eu particularmente acho que não, né? Seria possível incluir na tipologia do Jacobson textos multimodais, multimídias, como os quadrinhos, nos quais a unidade de tradução não se constitui apenas de língua? Do jeito que eu estou entendendo a questão, né? Eu acho que não também, né? Eu acho que na tipologia dele, de fato, a gente tem que sempre pensar que se trata de uma interpretação sempre de signos verbais, para signos verbais ou de signos verbais para outra direção, né? Então a gente vai ter sempre uma língua, sempre. Então ficam aí esses pontos para a gente refletir. Então agradeço muito, acho que é assim, né? Muito obrigada.
Agora a gente tem bastante espaço para discussão. Está sem microfone, Tânia. Obrigada. É um problema. Abre câmera, fecha câmera. É uma loucura. Tem jeito. Obrigada, Mas, professora. olha só. Sim, prof, pode falar. É muito interessante essas suas reflexões, Adriana, mas me chama bastante atenção a necessidade urgente de se definir o que são signos verbais. Exato. Pelo que você apresentou, parece que o nó da questão está muito nessa compreensão de que se tem do que é um signo verbal. Porque a gente se habituou a fazer o seguinte: quando a gente fala verbal, a gente automaticamente usa como sinônimo oral. Ou vocal, né? Ou vocal, mas o vocal no sentido que vai ser ouvido também, né? Então, nesse sentido da audição. E, de fato, se retira a Libras ou as línguas de sinais de um sistema de signos verbais, aí fica difícil esse enquadramento, com certeza, né? De a Libras e as línguas de sinais. O que elas são efetivamente, né? Mas muito interessante, gostei muito, tem aí alguns desafios, né? Para se interpretar a tipologia de Jacobson, né? Eu acho particularmente, Jorge, que a questão de Libras poder estar ou não nessa tipologia, ela já não se coloca mais. Assim, para mim, isso está bastante claro. Que ali ele fala do que é linguístico. Então, você sempre tem uma língua, nos 3 tipos. Sempre você tem uma língua, né? Então, obviamente que Libras está ali, é só a gente olhar, de fato, como você chamou atenção, para essa qualidade de verbal. Se a gente entende o verbal como sendo relacionado a uma língua, então é óbvio que Libras está ali inclusa. Vou só concluir aqui, passar para deixar que o pessoal também fale, né? Mas, por exemplo, ainda hoje, por incrível que pareça, não é só no Brasil, no mundo, há segmentos que entendem que línguas de sinais não são línguas. Né? E isso acaba sendo um embate muito forte, né? Porque fica sempre aquele discurso de que, como é uma língua, e a gente tem que mostrar que sim, é uma língua, primeiro porque ele tem regras gramaticais, não é simplesmente fazer mímica. Né? Ele tem regras gramaticais ali que estabelecem a formação das sentenças e, claro, dos signos, enfim. Mas, mesmo assim, ainda há bastante gente que insiste em dizer que não vê Libras ou não vê línguas de sinais como línguas. Parece um absurdo, mas isso ainda prevalece, um pouco menos do que antes, né? Mas ainda prevalece muito na sociedade. Libras é mímica, é pantomima e pronto. Não é. Aí você agora traz, dentro da tipologia de Jacobson, justamente uma definição que enquadra as línguas de sinais no sistema linguístico ao modelo do Jacobson. Então, isso é muito interessante. Já falei demais, deixa eu me calar. Sim. Eu tenho uma pergunta, professora Adriana Janete. Oi, Janete. Eu gostaria de puxar as perguntas aí, porque eu já vou substituir a intérprete, e aí eu já faço a minha pergunta primeiro. Professora, eu sempre me preocupei muito com essas confusões que o pessoal faz da Libra ser uma tradução intersemiótica em relação às línguas orais, né? Isso sempre me preocupou um pouco na questão conceitual, né? Inclusive delas ser confundida com não verbal, porque não é oral auditiva, né? O seu canal de produção e
e recepção. Nesse sentido, professora, quando alguns ainda, né, pesquisadores ainda insistem em definir essa tipologia intersemiótica entre língua de sinais e línguas orais, seria por conta da questão do vídeo, né, do vídeo ser o recurso. Isso já caracterizaria essa tipologia ou não? Porque no vídeo, a língua que está sendo veiculada, ela é verbal, apesar de ser o recurso tecnológico do vídeo ali. Isso já caracteriza ser uma tradução intersemiótica, por isso ou não? Ou teria que estar aparecendo no vídeo ali uma dança, uma coisa assim nesse sentido? Eu acho que o grande problema de sempre foi que as línguas de sinais eram tidas como dentro da relação intersemiótica na tipologia do Jacobson. Então, simplesmente era assim. Eu mesma aprendi desse jeito, há muitos anos atrás, né? Eu aprendi assim, ou seja, quando a gente tem a tradução de português para Libras, então é a tradução intersemiótica e ponto. Só que hoje, e já faz, a Tânia foi a primeira pesquisadora de Libras que eu conheci, e já faz bastante tempo, né? Então, felizmente, eu tive contato com vocês. Então, é óbvio que tudo isso, para mim, mudou, né? Eu não posso aceitar que Libras seja, ali na tipologia do Jacobson, colocado como uma língua, um sistema de signos não verbais. Porque o verbal, se a gente considera tudo que vocês já fizeram e já publicaram sobre o assunto, né? Se a gente considera o verbal como sendo relacionado a qualquer língua, né? Então, é óbvio que Libras ela está no mesmo lugar do português ou de qualquer outra língua nessa tipologia. E o não verbal diria respeito ao que não nos compete, ao que não é linguístico, né? Ao que, por exemplo, um desenho, uma imagem, uma pintura, uma dança, etc. Isso é não verbal. Mas, além disso, eu acho que a gente ainda tem hoje a questão das diferentes mídias, né? As diferentes mídias, elas têm que entrar nesse entendimento. E pelo que eu vi no trabalho do Segala, ele diz que ali há um intersemiótico exatamente porque há o vídeo, há o vídeo. Então, tem uma mídia ali. Foi assim que eu entendi no trabalho dele, né? Na relação do português com Libras, eu entendo que tem intermodalidade, né? E tem o interlinguístico. E o intersemiótico, professora, não seria intermodal quando no caso do que eu vídeo? Falei? Não é intersemiótico o vídeo, porque a Libras está em vídeo e o português está escrito, um exemplo. É intermodal, sim ou não? Ou seria intersemiótico por causa Então, pelo jeito que eu estou entendendo o que eu venho lendo de vocês, né? A gente pode pensar, a gente tem que também pensar em definir melhor o que vem a ser o modal, né? O modal, a modalidade, né? Então, a gente precisa pensar um pouco nisso. Por isso que eu digo ali, a gente na tradução intralingual, a gente pode ter o intralingual e o intramodal, o intralingual e o intermodal, pensando nas línguas, né? Pensando somente nas línguas. Quando a gente passa para os signos não verbais, a coisa se complexifica um pouco, né? Então, e só assim, pegando esse gancho para minha última pergunta, é sobre o intermodal, que enquanto o intermodal, em relação às línguas orais, ela tem um significado. Quando você traz as línguas sinalizadas, me parece um pouco de ambiguidade que pode ocorrer, porque
o intermodal do português escrito para o português falado é intermodal, porque eu saio da fala e vou para a escrita, é outra modalidade, né? Isso. Exatamente. Agora, quando eu pego a língua de sinais, eu também trabalho intermodal, porque ela vem do viso-gestual para uma língua oral auditiva, mudou a modalidade, mas eu ainda estou na fala, a fala sinalizada e a fala falada, fala falada. Então, assim, é intermodal por causa do canal que eu uso, que passa, né, da voz para os gestos. Mas aí eu tenho também a fala com a escrita, que na língua de sinais também tem. Então, é uma ambiguidade ou não? Assim, fica assim, estranho também. Na hora de escrever, por exemplo, um texto, eu fico... Será que na hora que eu falar intermodal vão estar confundindo, né, esses dois sentidos da palavra? Eu acho que tem ambiguidade, sim. E a gente precisa pensar nisso para tentar resolver, né? Talvez a gente não resolva, né? Talvez o grande problema seja ficar pensando em tipologia. Talvez, não sei, né? Mas vamos pensar no chinês, por exemplo, na escrita do chinês e na escrita do português. Então, nesse caso, eu vou dizer que é intramodal, mas no caso de Libras escrita e Libras e português escrito, não. Para mim, continua sendo intramodal, porque é modalidade escrita, independentemente do signo que é utilizado, né? Então, não tenho respostas, né? Mas eu estou pensando sobre essas coisas. E depois vamos pensar nos quadrinhos, por exemplo, que ali a gente tem texto, tem imagem, tem várias outras coisas. No filme, que a gente tem texto, tem áudio, né? Tem imagem, tem movimento, tem muitas outras coisas também. Então, como que a gente vai lidar com o multimodal, né? E cuja unidade de tradução não é a mesma quando a gente pensa em línguas somente. Então, a língua está lá dentro do filme, a língua está lá dentro dos quadrinhos, né? Mas a língua não se separa desses outros componentes. Então, nos quadrinhos eu não tenho como separar imagem e texto. Isso vai ser uma unidade de tradução para mim. Então, eu acho que a tipologia do Jacobson, ela só dá conta do que diz respeito a línguas. Né? É isso que eu acho. Obrigada, professora. Tem o Delmir ali na fila para fazer uma pergunta e na sequência a Tânia. Acho que eu posso fazer a pergunta, pessoal? Boa noite, professora. Boa então, noite. uma primeira pergunta, a primeira eu escrevi aqui no chat. Eu acho que eu não vi. Isso, é o seguinte, por exemplo, eu vejo muito em livros didáticos, assim, muito não, porque eu não estou pesquisando essa questão dos livros didáticos, mas eu já vi livros didáticos que trazem a Libras lá como linguagem não verbal. Então, eles vão falar de mímica, das placas do trânsito, né, da faixa de pedestre e colocam a Libras lá. Isso sempre me incomodou, viu? Foi assim que eu aprendi. Certo. Aí eu fico pensando, mas quando o livro didático, geralmente é do 6º ano, traz essa tipologia, linguagem verbal e não verbal, eles estão baseados no Jacobson também? Não sei. Porque eles não chegam a citar autores, geralmente, porque é 6º ano. Mas é muito comum. Quase todo livro do 6º ano, né, do ensino fundamental, eles trazem essa questão, linguagem verbal e não verbal. E colocam, muitas das vezes, a Libras como não verbal. Eu fico pensando, eu acho que talvez seria assim com ele, talvez, né, que poderia chegar nos autores e pensar, né, não, ó, vamos colocar também no livro didático Libras como linguagem verbal.
Não sei te dizer, Delmira, a gente precisaria olhar nas referências bibliográficas desses livros didáticos, né? Quais são os autores utilizados, né? Mas veja só, Delmira, foi a partir de vocês mesmo, dos especialistas em Libras, que apareceu esse questionamento para mim, relacionado à tipologia do Jacobson, porque eu havia aprendido que o não verbal, que Libras se encaixaria no não verbal. Mas eu vejo que não. Agora, pensou Jacobson naquele momento, eu fiz a minha interpretação. Eu acho que o que ele está chamando, a partir do próprio texto, né? Eu não saí daquele texto, eu fiquei no texto. Então, ali, o que ele está chamando de verbal, a meu ver, é linguístico. Então, signos verbais são signos linguísticos. E se Libras é uma língua, então ela faz parte do verbal e dos signos linguísticos. Ela faz parte, ela se encaixa nisso, né? Com certeza. E até mesmo porque na época que ele escreveu esse texto, né, as Libras não eram vistas como línguas também, né? É importante frisar isso. Ele não fala delas, das línguas de sinais. Isso também não era considerado uma língua, né? De certa forma, só no ano de 1960. Com o primeiro trabalho lá do linguista Stoke, lá dos Estados Unidos. Enfim, uma segunda questão que eu fiquei pensando aqui agora, mas era justamente a questão da multimodalidade, que você chegou a comentar um pouco aí, agora no finalzinho da sua fala. Eu também estou estudando um pouco a parte da análise da conversa, e o pessoal que segue essa teoria, né, da análise da conversa, tem pesquisado aí a análise da conversa multimodal. E eu fiquei pensando na questão das línguas de sinais e também das línguas orais. Eu sempre também gosto dessa linguística comparada, vamos dizer assim. Porque eu estou fazendo uma pesquisa, de certa forma, inicial, porque ainda não tenho nenhum trabalho, é pessoas que têm paralisia facial. Como que isso impacta, né, na fala? Eu quero pensar, né, a paralisia facial tanto em relação à língua oral, quanto na língua de sinais. Só que aí tem um detalhe. Por exemplo, nas línguas de sinais, as expressões faciais, elas podem ser gramaticais, mas elas também são afetivas, de emoções. Então, eu fiquei pensando, se eu pegar um texto escrito, por exemplo, talvez ali a Bíblia tem esse escrito, mas eu vou passar isso para Libras e vai ser ali na modalidade que vai ser gravado. Eu acho que a questão talvez não é o fato de ser gravado, mas a questão quando eu estou ali interpretando um texto bíblico, claro, vai ter a minha roupa também, essas coisas, mas eu fiquei pensando, por exemplo, a expressão facial, né? Porque vai ter a expressão facial gramatical e vai ter essa expressão de alegria, de tristeza, que não tem como, tipo, dissociar do corpo, né? Desse sentido. Aí eu fiquei pensando que talvez essa tradução seria sempre interlingual e intersemiótica. Se for, talvez, pela forma escrita, talvez poderia ser só interlingual. Apesar de interlingual. Sim, Delmir, porque veja só, mesmo para as línguas orais, né, as vocalizadas, né, a gente tem a entonação, por exemplo. Né? No português escrito, né? Quando a gente tem lá um texto e a gente tem itálicos, a gente tem negritos, etc., isso pode fazer a gente se questionar também. Será que esse texto não é multimodal? O texto falado, né? Não, o escrito também. Estou dizendo que no escrito a gente tem várias marcas, né? Que eu acabei de citar, por exemplo, itálico, por exemplo, negrito, né? Então, tem muitas marquinhas ali que podem levar a gente a pensar, mas será que, então, um texto escrito em português ele já não é multimodal? Né? Concordo. É bem complexo, porque ali tem uma imagem também, porque vai ter, vamos dizer, a linguagem escrita. Sim. Então, eu falo linguagem escrita e vai ter uma imagem ali, né? Formatação, com certeza. Na fala, a gente tem, olha, tudo que eu estou fazendo assim, né? A gente tem muitas coisas que aparentemente que não são levadas em consideração, vamos dizer assim, numa análise de uma língua vocalizada como um português, mas que fazem toda a diferença nas nossas interações cotidianas.
né? A gente tem muitos mal entendidos exatamente por conta de entonação, um olhar assim, né? Então, até que ponto, né? As línguas orais também não são todas elas na fala multimodais. Aí que eu penso, que eu vejo alguns trabalhos, só para finalizar, né, principalmente nos Estados Unidos, eu fico pensando, será que eu estou fazendo uma análise linguística? Sabe, a separar semiótica de linguística? Eu fico pensando, parece que a gente está caminhando, pelo menos alguns estudos, está caminhando para falar, não, eu vou fazer uma análise semiótica, e a linguística está aqui dentro, porque não vai ter semiótica, tem que ter linguística, né? Então, e a linguística vai, talvez, tipo, núcleo duro, né? Mas seria tudo semiótico, de certa forma, nas análises. A Pereira, que foi aquele trabalho que eu citei, né, nos slides, tem um trechinho do texto dela que ela diz assim, eu espero me lembrar corretamente, mas ela diz assim, se tudo é semiótico, nada é semiótico. Uhum. Né? Então, são muitas questões nas quais a gente tem que pensar, né? Por isso que eu coloquei assim, é uma reflexão. O que fica claro para mim hoje é que a tipologia do Jacobson, ela não exclui as línguas de sinais como línguas. Uhum. Ele não cita, né? Mas também não exclui. Ele só diz línguas. É que os exemplos que ele dá ali no texto vêm todos de línguas que são orais, né? Quando ele fala de tradução intersemiótica, ele não dá exemplos. Então, aí vem toda a confusão, né? Então, o esforço que eu fiz assim hoje foi tentar interpretar isso hoje, já um pouco mais instrumentalizada, com textos de vocês, né, dos especialistas em Libras, para não pensar em Libras como um sistema de signos não verbais. Uhum. Isso seria absurdo, porque Libras é uma língua natural que tem todas as variações que tem uma língua como o português. Verdade. Né? E que tem a semântica, tem a pragmática, tem a morfologia, que eu tinha colocado lá no slide, né? Que são a fonologia, né? Que a gente fala em fonemas nas línguas orais, mas nas línguas de sinais talvez falar nos tais cines, né? Que eu também vi isso nos textos de vocês. Enfim, então são línguas naturais. Ok, obrigado, professora. De nada. Ai, ótimo, Delmir. O Delmir sempre com as reflexões bem pertinentes também, né, professora? Bom, Adriana, eu estou aqui pensando muito sobre tudo isso que você está dizendo também e, ao mesmo tempo, eu tenho uma pergunta, assim, no sentido. Tá. Houve uma ressignificação sua após essas leituras todas? Houve uma ressignificação desses conceitos? E se houve essa ressignificação de conceitos a partir, né, dessas suas reflexões, seria interessante, será, pensarmos em discutir esses conceitos e ressignificar esses conceitos que estão pautados geralmente nas línguas orais e para que essa ressignificação desses conceitos e definições, elas possam também inserir as línguas de sinais, e aí talvez essas reflexões pudessem ser um pouco mais claras, não sei. O que você me diz assim sobre isso? Com certeza, Tânia. Eu acho que sim. Eu estou dizendo aqui a todo momento, né, que eu passei a pensar diferente, né, do que eu pensava antes, né, como eu aprendi, etc., a partir do momento em que eu comecei a ter contato com vocês, a ler o que vocês escrevem, a ouvir o que vocês dizem, né? E para mim, a tipologia do Jacobson, talvez ele tenha pensado essa tipologia de uma maneira muito, muito simplista, né?
E hoje, talvez, ela não funcione da forma como a gente gostaria, né? Como é o problema de todas as tipologias. A gente não consegue encaixar tudo nas tipologias, né? Então, o meu esforço aqui foi a partir de uma ressignificação, de pensar em como olhar para as relações linguísticas, né, a partir dessa tipologia do Jacobson, levando em consideração as línguas de sinais. Então, eu não sei se eu estou te respondendo, mas enfim. Sim. Por exemplo, os materiais didáticos. Seria a função dos materiais didáticos apresentar as línguas, a Libras como uma língua e não como um sistema de signos não verbais, né? Uhum. Mas a gente tem que concordar que tudo isso é muito recente, inclusive a área da multimodalidade em tradução, né? Isso tudo está sendo feito. Está sendo feito. Então, eu acho que é o momento de a gente refletir sobre e falar sobre isso. Ai, ótimo. Até mesmo a questão quando a gente fala em multilinguismo, né? Geralmente, a Libras, por exemplo, o Brasil é um país multilingüe. E quando se pensa num país multilingüe, vai pensar justamente na questão das línguas orais que existem, as diferentes línguas orais. Dificilmente refere-se às línguas de sinais como parte desse multilinguismo. E aí essas questões da tradução interlingual, intralingual, que envolve, no caso, essas línguas, esse multilinguismo, né, que está presente no Brasil, ainda, aí quando a gente pensa na Libras, sempre vai remeter essa questão da intersemiótica mesmo, né? Justamente por esse conceito do Jacobson, né? A partir dos conceitos, do postulado dele, né? E talvez realmente essa ressignificação, talvez esses conceitos, trazendo e definindo, né? Colocando as línguas de sinais como essas reflexões que você está trazendo, que eu acho que realmente faz a gente pensar bastante sobre essas possibilidades, até mesmo futuramente pode vir a olhar para esse multilinguismo com essas línguas também, com as línguas de sinais, que hoje tem a Libras, a língua de sinais Sena, que está sendo descrita, né, lá no Piauí, e outras línguas de sinais que existem nas comunidades indígenas, enfim, né? Então, assim, essas são realmente deixadas, então seria uma discussão que poderia refletir em vários outros aspectos, né? Não só na questão da tradução propriamente dita. Né? E eu acho que disso depende muito o que vocês têm feito. Eu digo vocês, né, os especialistas em Libras, né? Sim. Eu sempre digo isso, né, Tânia? Eu falo, vocês vão ser as referências de amanhã, né? Isso. Então, não é à toa que, por exemplo, eu estou aqui pensando nesse texto do Jacobson, nessa tipologia do Jacobson, não é à toa, é porque eu tive contato com vocês. Então, eu acho que sim, eu acho que é necessário, na verdade, que Libras, né, que os especialistas em Libras escrevam esses textos para que vocês nos ensinem. Então, eu acho que quem não está na área precisa ser ensinado, né? A gente precisa aprender. E é o que eu estou tentando fazer. Tentando aprender. Ai, perfeito, Adriana. Alguém mais, pessoal? Então, Estamos abertos para pergunta, professor Jorge. Mas eu estou aqui acompanhando o chat, mas não vi nenhuma nova pergunta. Então, vou aproveitar rapidinho. Todas essas reflexões também agora que estão sendo feitas, elas fazem também todo sentido. E é o que eu sempre falo para os meus alunos, meus ex-orientados e orientados, enfim, com quem eu tenho oportunidade de conversar. Por que a gente parte das línguas faladas? Exato. Não é? Porque, exato. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, mas é importante que a gente
retome as línguas faladas a partir do conhecimento que já se tem a respeito delas, como é que elas funcionam, como é que elas se comportam, por aí vai. E aproveitar essas discussões para tentar enquadrar as questões postas também nas línguas de sinais, que é de fundamental importância, né? Porque se é uma língua, a primeira pergunta que se faz é: prove que ela é uma língua. Por que ela é uma língua? Bom, eu costumo dizer, bom, para começar, ela tem uma gramática. Então, isso já diz tudo. Mas se você não sabe bem o que é, se a pessoa não sabe o que é gramática, eu falei, bom, então a gente vai ter que discutir o que é gramática, mas tudo bem. Então, ela tem regras. E essas regras são muito bem estabelecidas. Sim. Como qualquer língua, né? Quando você estava falando do Jacobson, enfim, ele não cita, né, na época, né? Ele não cita línguas de sinais, claramente que não, mas eu trago um exemplo que é bastante emblemático, que já foi tema de uma dissertação do nosso grupo, né, do Valdenir, que acho que também está aqui presente, que são os classificadores. Então, o que sempre me incomodou em relação aos classificadores é que as pessoas da Libras, né, que mexem com a Libras e tudo mais, muitas tendiam a dizer que é como se os classificadores aparecessem somente com as línguas de sinais. E aí eu mostro que não. Tem línguas faladas na Ásia, na parte mais leste da Ásia, chinês, japonês, que são línguas classificadoras. Um sistema de classificação que não é parecido com as línguas de ramo latino, da ramificação latina, né? O anglo-saxão. Então, não é verdade que os classificadores eles surgem a partir das línguas de sinais. As línguas de sinais são línguas classificadoras. Agora, se a gente não precisa nem a gente ir para o Japão, para a China, para nada disso. Vamos pegar as tribos indígenas na Amazônia. Grande maioria, se não todas as línguas que eu já li, né, de trabalhos que foram publicados, são línguas classificadoras. Então, quer dizer, e são línguas faladas, línguas verbais, né? São línguas faladas. Então, é muito interessante fazer essa ponte, porque, embora o Jacobson realmente não tenha se preocupado, né, à época, de tratar das línguas de sinais, o que importa é a gente trazer esses conhecimentos, essas discussões de Jacobson e de todos os demais, né, nossos antecessores e os contemporâneos e por aí vai, para que a gente tente, pelo menos, aplicar esses conhecimentos nos estudos linguísticos voltados para as línguas de sinais. Uhum. Que é isso que está sendo demandado. Exato. Isso é que está sendo demandado. Então, achei muito interessante essa sua reflexão, né, de trazer um autor que tipicamente estudou línguas faladas, mas os conceitos estão ali presentes, eles são perfeitamente aplicáveis. Sim. Né, também para as línguas de sinais. Perfeito. Eu acho assim, eu não posso dizer que o Jacobson disse isso, né? Mas Sim. A partir do texto dele, como a Tânia colocou, né, ressignificando as coisas a partir do que eu aprendi nos últimos 10, 15 anos com vocês, né? Então, nas minhas aulas de tradução, eu acho que eu posso ensinar as coisas diferentemente. Né? Eu acho Perfeito. que é minha função e minha, como professora, né, de fazer isso, de fato. Né? Perfeito. Mas eu não vou poder dizer que o Jacobson disse isso. Que não, claro que não, né? A gente atualiza, né? Exato, vamos atualizar. E tem uma coisa que você falou que eu acho super importante, é falar de Libras a partir de Libras. Isso. Isso é muito importante, porque tem todo um... Imagina tudo que vocês têm para escrever, gente. Exato. É muita coisa, né? Exato. Então, eu acho muito necessário. Eu estou fazendo o meu esforço, porque eu dou aula de tradução,
né? Eu trabalho com línguas orais e tal, mas eu percebo que é importante e é essencial, né? Falar de Libras nas aulas de tradução, Perfeito. né? Exatamente. É isso. Olha só, faltou um minutinho para 7. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma questão que o pessoal queira colocar Tem ou o comentar. Arivaldo, professor. Então fique à vontade aí, Thiago. Não, Olá, boa é o noite. Erivaldo. Se ele quiser abrir o microfone ou a tela. Eu tô. Olá. Olá. Boa noite. Desculpa não poder abrir a tela, que eu estou dirigindo, né? Eu estou indo para o trabalho, mas eu queria primeiro parabenizar o grupo Por Libras pela organização do evento, pela excelente exposição da professora Adriana, por um tema que a gente percebe que é um nó, né? A gente não consegue chegar a um denominador. Eu falo isso porque eu tive 2 disciplinas de tradução na pós-graduação, uma com a professora Liana Franco, que trabalha mais com tradução audiovisual e acessibilidade, e uma outra com da tradução 2 com a professora Elizabeth Ramos, né, que trabalha mais com tradução de Shakespeare. E quando a gente chegou nessa discussão da definição de Ackson, me deu um nó na cabeça, porque é fato, todo mundo entende da área que Libras é língua, ponto. Sim. Isso é muito, para a gente isso está muito translúcido, né? Uhum. Mas quando chega na parte da interpretação intersemiótica, aí dá um nó, porque a gente não consegue identificar, do ponto de vista do signo verbal, como a professora falou, uma diferença por ser intersemiótica. E quando eu levei isso para a discussão com a professora Elizabeth Ramos, a gente não conseguiu chegar numa definição, né? Ela ficava não é, eu também ficava não é e não é. E quando a gente vai para o se é signo verbal, Libras é um signo verbal, então não seria intersemiótico. Mas aí, quando eu vi o trabalho do Segala, me veio algumas inquietações pelo fato de o simples fato, mesmo no meu entendimento, o simples fato da Libras estar materializada em um vídeo, esse fato, para mim, não a define como uma tradução intersemiótica. Agora, quando... e aí eu comecei a tentar encontrar outros vieses. Então, como teve um colega que trouxe a questão das expressões faciais e tal, eu esqueci o nome dele, ele falou agora há pouco. É o Delmir. O Delmir falou isso, eu disse, eu também fui para essa linha, e também veio para a mesma resposta da professora Adriana, né? Que a gente tem as entonações na língua portuguesa, nas línguas orais. Também não daria conta. Aí eu pensei, se a gente fosse pela signos linguísticos do Susi, vamos lá, da imagem acústica e tal, se a gente fosse pela ideia dos classificadores em Libras, que durante a tradução eles sempre vão aparecer, que não seria uma palavra em si, vamos dizer assim, mas a descrição de algo durante a sinalização, será que não seria? Mas aí eu penso, mas na língua portuguesa também tem as onomatopeias. Exato. Então, Exato. Eu acho que você tem toda a razão quando você diz assim, Libras é uma língua e ponto. Então não dá para a gente ver Libras como um sistema de signos não verbais. Né? Então, o intersemiótico, ele está em outro lugar que não compete a gente, né? Digamos. Então, assim, ele está na dança, ele está no teatro, ele está no filme, ele está, enfim, em várias outras manifestações, que obviamente vão se dar por mídias diferentes, né? Então, eu acho que não é o fato também, né, de ter a gravação que faz o vídeo, etc., ali, na questão de Libras, que faz isso ser intersemiótico. Acho que tem outras questões que fazem isso ser intersemiótico. Eu acho que é isso que a gente ainda precisa
encontrar, né? Isso. Eu acho que a gente precisa encontrar e discutir mais esses conceitos. Porque realmente houve uma disseminação de que o simples fato de ser de línguas de modalidades diferentes, né, na verdade a complexidade, né, porque não é um simples fato, mas o fato de serem de modalidades diferentes, que isso já a caracterizava como uma tradução intersemiótica. E mesmo assim, eu acho que ainda não se sustenta se a gente ainda continuar se baseando nessa teoria do Jackson, que não dá conta. Não dá conta. Né? E aí eu realmente concordo que a gente precisa refletir, discutir ainda mais sobre isso. Eu acho. Obrigado. Exato, eu acho que você tem toda a razão. A tipologia dele não dá conta. Então, ele é muito simples, eu acho. Né? Só que é importante que a gente faça ver que sistema de signos não verbais não se relaciona com línguas de sinais. Eu acho isso importante. Sim, eu concordo. Senão a gente vai acabar fortalecendo a ideia de que Libras não é língua. Exato. E nenhuma língua de sinais é língua, pelo simples fato de ser uma tradução intersemiótica, por essa linha de raciocínio. Aí a gente acaba dando um tiro no próprio pé, fortalecendo algo que a gente está o tempo todo tendo que deixar e reforçar o tempo, algo que já é consenso na academia, né? Exato, eu acho que isso já está mais do que dito. Mas é preciso dizer para os outros. É verdade. Não é? De uma forma um pouco mais clara. Muito obrigado. Ok, pessoal. Nossa, a gente poderia aqui estender essa discussão ad eternum, né? Mas a Adriana não nos escapa de novos convites para a gente ir aprofundando todo esse debate, né? Mas, então, acho assim, pelo avançar da hora, a gente precisa se encaminhar para o final, né? Mas antes de a gente fazer isso, eu gostaria aqui de registrar, fiquei muito feliz aqui olhando, nós temos pessoas de Porto Velho, Rondônia, temos pessoas de Rio Branco, Acre, isso para citar aqui os que eu identifiquei, né? Os outros participantes, nem todos aqui colocaram as suas origens, né? Salvador, mas Bahia. Isso, Bahia, olha aí. Erivaldo aqui, Salvador, Bahia. Erivaldo da Bahia, tá vendo? Olha que maravilha. Então, isso também indica, aponta para a necessidade, como você disse, Adriana, a necessidade de que se escrevam trabalhos, que se explique, né, para a sociedade o que é efetivamente essas tais línguas de sinais, o que são, né, essas tais línguas de sinais. Isso é importantíssimo. E o fato de termos participantes de outros estados, eu, por exemplo, estou falando do Rio, né? Mas de outros estados, isso é extremamente gratificante. Então, gostaria de agradecer muito a essas pessoas de outros estados também, né? Não só aqui os do Paraná, que estiveram aqui participando conosco, já deixando o convite para as novas palestras que a gente vai promover, né? No mês que vem a gente terá mais uma. E agradecer à professora Adriana aí pela disponibilidade, super didática, muito clara. Então, foi muito enriquecedor. Aprendi muito. Espero não ter sido muito, enfim, entrona, né? mas é algo que de fato, para mim, é importante. Não, mas quando a gente está discutindo línguas, não há fronteira, né? Uhum. Porque às vezes fala assim, você não pode discutir francês porque você não é nativo de língua francesa. Isso não existe. Né? Língua é língua. Então a gente vai olhar para o sistema da língua e vai tentar entender o seu funcionamento a partir do sistema da língua, né? E isso também se aplica às línguas de sinais, né? Nós não somos surdos, alguns de nós, né? Somos ouvintes, falantes de português, mas isso não nos impede de estudar o sistema linguístico da Libras, né? No sentido de contribuir para o aprofundamento das questões teóricas.
Sim. É basicamente isso. Tânia, você quer... Eu também só tenho a agradecer, professora, pelas reflexões, né, tão pertinentes para a área, a gente que atua como intérprete. Na época eu fiz o meu TCC do Letras Libras e a Cobson foi o meu foi a minha fonte, né? E realmente assim, e aí a gente ficava assim pensando, gente, e agora? Eu tinha que fazer era uma tradução comentada. Nós fizemos uma tradução comentada a partir né, dos conceitos que a Cobson coloca, e realmente, depois, na hora de fazer as conclusões, né, as considerações finais do texto, a grande dificuldade foi realmente dizer qual foi a tradução que eu fiz. Até hoje eu não sei, porque foi de um texto escrito para Libras, né? Então eu fiz uma interlingual, só que ao mesmo tempo eu fiz em vídeo. E então, assim, eu fiz interlingual intermodal. Interlingual, e na época, assim, isso ficou muito confuso, porque justamente por conta das discussões de intersemiótica, na tradução intersemiótica por conta da mídia. Então, e agora, assim, retomei justamente aquele momento, né, das conclusões do TCC, o que era a minha tradução naquele momento, né? Mas, enfim, acho que foi muito bacana as suas colocações, e a gente só tem a agradecer sempre. Muito bom te ouvir sempre. Muito obrigada. Eu agradeço muito também, gente. Olha só, então a Janete solicitou que as pessoas abrissem suas câmeras, né? Eu aqui reforcei no chat, para que a gente agora faça um registro, né? Dos participantes, e isso para a gente também é importante para os nossos relatórios, enfim, para tudo que a gente tem que cumprir junto à universidade. Olha que legal, olha. Ai, Erinho, que bom te ver aí, né? Oi! Pegando aqui estrutura da Bahia para orientar TCC. Olha, nossa, olha que jogral bonito, né? Muito bonito. Uhum. Então, agora, Janete, vocês aí que tem um controle sobre como se faz essa foto, então, fiquem à vontade aí, tá? Por favor. Tá fechado, Janete, teu áudio. Sorriam. Já deu um print já. Se vocês quiserem fazer outro print, a gente vamos lá, eu nem me penteei, peraí. Então tá, vamos. Ótimo. Todo mundo pronto? Sorriso. Só um minutinho. Aí, isso. Prontinho. Tem dois grupos de tela, você conseguiu pegar todos? Sim, eu abri grandão aqui para mim. É isso. Então tá, pessoal. Acho que por hoje é isso, né? Nossa, vai ser... daqui para diante, hoje à noite, vai ser bastante gratificante, né? A gente vai ficar pensando, refletindo sobre essas coisas. Mas, muito bom. Gostei bastante. E parabéns a todos e parabéns à professora Adriana aí por aceitar esse desafio, né? Sim, para mim foi um desafio mesmo. Eu também, quando eu entrei nisso, eu, na verdade, estudo sistemas de linguagem, né? Eu sou da computação, então eu sempre tenho aquela preocupação em implementar alguma coisa no computador. E aí, de repente, eu me interessei pela Libras. E eu falei, gente, onde eu fui amarrar minha égua? Eu não falo Libras, eu tento aprender, mas eu sou meio travado, mas o sistema da língua, de fato, é o que me interessa. E, para mim, é sempre um desafio entender os meandros de uma língua ou de línguas que são bastante diferentes, né, daquelas que a gente estava acostumado. Português, línguas faladas, né? Mas é muito gratificante. Então, da minha parte, pessoal, muito obrigado. Muito obrigada. Não, obrigado. Algumas coisas eu sei fazer. Sem bater palmas. E como é que é boa noite? E agora? Sim? Assim?
Sim. Ótimo. Então, um abração, pessoal, até o nosso próximo encontro. Já deixando o convite para todos, a gente sempre publica, tá? E as pessoas que assinaram a presença vão ter os certificados produzidos automaticamente, então vocês vão receber imediatamente os certificados e nos vemos nas próximas. Um abração, boa noite para todas. Abraço quentinho, porque aqui tá frio. Aqui tá quentinho, aqui tá quentinho. Um abraço da Bahia. Ai, que delícia. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada, professora. Foi ótimo. Ai, sempre maravilhosa, né, prof? Seu áudio está desligado, professora. Eu acho que a gravação não parou. Ah, sim, vou parar aqui.